Muito bem. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, eu estava aqui pensando quando o Pedro me convidou, não é? E ele subiu aqui o sarrafo da responsabilidade, né? Dizendo que é um curso com grandes professores, citou aqui alguns, pessoas que são referência, não é? São monstros das políticas culturais brasileiras. Que bom que eles vão estar com vocês. E que a proposta do curso realmente talvez seja fazer esse sobrevoo, né, Pedro? Para pensar essa questão da política cultural, da gestão cultural, o lugar do gestor cultural, nesse contexto, digamos, também do desenvolvimento brasileiro. É muito bacana, parabéns pelo curso, acho que é uma ótima iniciativa. E é uma coisa importante mesmo do gestor, é que ele se qualifique, né? É que vocês nunca parem de fazer essa formação e que cada vez mais as formações na área de gestão cultural avancem, porque o campo da cultura está ficando um campo muito mais complexo, mais difícil, né? No sentido de que ele vai tendo entradas outras, né? Hoje à tarde eu falava disso, da cultura além da cultura, né? Porque, de uma certa forma, a visão de cultura, das pastas de cultura, eram visões muito limitadas, né? E essas pastas têm ganhado mais amplitude, mais densidade, mais desafios. Se a gente quer colocar a cultura dentro, né, de um projeto de desenvolvimento do Brasil, dentro desse desafio que é pensar o Brasil, a gente vai ter que ampliar mesmo as nossas conexões e, portanto, o nosso conhecimento, né? Quem trabalha com cultura tem que ter uma visão de economia, tem que ter uma visão de antropologia, tem que ter uma visão de geografia, tem que ter uma visão histórica, né? Tem que ter uma visão antropológica, sociológica, jurídica, né? Fundamental também. Então, vocês percebem que o gestor de cultura é alguém que deve ter deve fazer o que o Edgar Morin chama de religação dos saberes, né? Nós temos que juntar os saberes humanistas aos saberes das ciências ditas mais exatas, porque não dá mais para ser amador. Eu começaria por aí. Eu acho que quem trabalha com cultura não pode mais se dar ao luxo de ser empírico, né? De experimentar, vou por aqui, errei, vou por ali. É preciso cada vez mais conhecimento, não é? É preciso cada vez mais religar saberes. Eu acredito muito que, pela cultura, a gestão pública também pode passar por transformações. Eu acho que a cultura é um lugar de inovação na gestão. Eu acho que a cultura pode ser muito importante para os governos, né? Mas para isso a gente tem que se preparar. Eu queria começar por aí. Eu fiquei pensando, e eu tive lá em Porto Alegre, conversando lá num fórum muito interessante, que também é um fórum sobre sustentabilidade, sobre desenvolvimento, não é? E esse fórum tem trazido pessoas, não é, para debater, para discutir, inclusive o público que vai para o fórum da Assembleia Legislativa lá do Rio Grande do Sul é um fórum que levanta propostas, sugestões que depois são encaminhadas para a Assembleia, para o deputado, se não me engano, é para o deputado Pepe Vargas, não é? Que é o presidente do fórum. Eu entendi que é como se fosse um think tank, né? Um lugar de pensamento, de debate e de coleta de contribuições, não é? Foi o que aconteceu lá. Eu queria, talvez aqui tenha um pouquinho mais de tempo, não muito mais, não se preocupem, nós vamos sair daqui no máximo 7 horas da manhã, estou brincando. Mentira. Né? Mas porque aqui eu queria me colocar também num outro lugar, não é? Que é mais o lugar da reflexão. Isso aqui já, nós temos uma sala de aula, não é mais um lugar, não é, onde eu me coloco como especialmente uma secretária. Embora eu vá aqui também um pouco descrever para vocês quais são os desafios de uma política pública de economia criativa, que eu acho que essa é a questão que nos trouxe aqui a Rio Grande, né? Essa marca aí é do Brasil Criativo, né? A ideia do Brasil Criativo é a ideia da política nacional. Ela está desenhada, eu vou mostrar para vocês aqui alguns aspectos da política nacional de economia criativa, tá? Bom, para começar, vocês estão conseguindo ler isso aí? Dá para ler, né? Beleza. Vejam só, não há como, e eu acho que os gestores de cultura precisam ter dados, né? Dados para as suas demandas, dado para discutir com os prefeitos, prefeitas, com governadores, governadoras,
com deputados, vereadores, a gente precisa ter dados. Então, eu peço a vocês, eu vou aqui de vez em quando falando aqui em sugestões de referências, né? Que eu acho que vocês podem aí anotar, isso aqui vai ficar gravado, né? E eu acho que é importante que vocês tenham referências sobre os dados que a gente tem de economia criativa, não é? Em relação à importância mundial, não é? Que já eu diria para vocês, são dados absolutamente consensuais e cada vez mais mensurados por instituições importantes das Nações Unidas, né? Tem 2 braços que têm produzido relatórios, que são relatórios importantes. De um lado, a Unesco tem os relatórios da economia criativa, vocês acham tudo isso na internet, né? Acho que vale a pena dar uma olhada nos relatórios de economia criativa da Unesco. É o braço da educação e da cultura, né? E da ciência. Do outro lado, tem a UNCTAD, que é o braço do comércio, né? Um fica em Paris, o outro fica em Genebra. Mas tanto a UNCTAD quanto a Unesco têm produzido relatórios interessantes e importantes de economia criativa. Relatórios mundiais, né? O que eu fiz aqui, né? Esse dado aqui, por exemplo, é um dado da UNCTAD, que é o braço de comércio e desenvolvimento. Esse dado aí é o dado mais, digamos, mais recente que a gente tem, mas vejam que coisa interessante, né? Esse dado aí é de 2022, não é? A gente vê a Covid ali, portanto, a crise grave da cultura e a questão da nossa paralisia enquanto setores culturais, não é? Mas, de qualquer forma, há uma retomada que é rápida, mas há uma diferença muito, muito acentuada entre o crescimento de bens culturais ou criativos e dos serviços. O que mais cresce é o serviço. Significa que a economia criativa, pessoal, é uma economia de serviços, especialmente de serviços. Eu acho que é uma boa pergunta para os gestores culturais para pensar de que forma eles estão apoiando políticas públicas para que os profissionais da cultura ofereçam serviços de qualidade. A diferença entre um produto, não é? Que, pensando o produto, seja um bem, seja um serviço, mas o que a gente está dizendo que hoje no PIB mundial o que mais cresce não é indústria, é serviço. Né? Então, acho que esse aspecto também é um aspecto importante, tá? Vejam aí, portanto, né? A contribuição econômica, não é, da economia criativa, não é, varia, mas chega a 7,3% do PIB, não é, de uma média dos países desenvolvidos do mundo. Há números. Entendam que esse PIB aí, ele é medido a partir de, digamos assim, dos empreendimentos formalizados. A informalidade fica fora. Se essa informalidade não existisse, esse PIB era muito maior. Portanto, por enquanto, os dados falseiam a realidade, porque eles só capturam o que aparece em cima da água, né? O que está submerso, o que está na informalidade, não é mensurado nem pela UNCTAD, nem pela Unesco. Essas duas instituições também têm grandes dificuldades metodológicas. Quando a gente vê os indicadores, são indicadores universais, pouco adaptados à mensuração, digamos, dessa economia, não é, da própria cultura. Há muita fragilidade na produção de indicadores. Esse também é um diagnóstico que eu acho importante a gente fazer, porque a gente precisa avançar nos estados e municípios brasileiros com instituições de pesquisa, com as universidades, para a gente avançar com indicadores, índices. Eu peço a vocês também que façam um levantamento do que tem saído, e eu chamo a atenção desse índice que foi produzido recentemente pela ESPM Rio de Janeiro. Né? É um índice sobre potencial da economia criativa nos territórios brasileiros, especialmente nas cidades. É um trabalho do professor João Luiz, junto com outro professor da ISPM. Eles trabalharam com dados secundários e levantaram um índice de potencial
de desenvolvimento da economia criativa nas cidades brasileiras. Eu até comentei um fato hoje aqui com algumas pessoas que é interessante. Eu ainda não li o relatório, mas ele está disponível. Entrem na ESPM Rio de Janeiro e procurem pesquisa do potencial da economia criativa nos territórios, porque eles estão abrindo esse relatório para a leitura dos interessados. Mas, no que me foi apresentado semana passada, eu não li a pesquisa. Eu estou muito curiosa, porque nós queremos desenvolver no Ministério, na Secretaria, um índice de maturidade dos territórios. É diferente. Ele está levantando o potencial da economia criativa para o desenvolvimento. Nós queremos criar um índice para medir a qualidade do território no sentido do seu ecossistema e da sua capacidade, digamos assim, de organizar as dinâmicas econômicas. A gente quer dizer, é isso que a gente deseja demonstrar. Eu não tenho esse índice pronto. Nós vamos começar a trabalhar na construção dele. Eu espero que em breve eu possa trazer esse índice para vocês. Porque a gente quer comparar territórios, tá certo? Digamos que em breve a gente tem um território aqui do Rio Grande que esteja sendo implementado. Mas tem um território dos distritos criativos lá em Porto Alegre. Outros virão. A questão é como a gente compara a qualidade no sentido da maturidade de um território em relação ao outro. Um território pode ser mais criativo do que outro? Certamente que sim. Alguns têm uma estruturação já absolutamente organizada, desenhada, pactuada, atores-rede, conexões, responsabilidades, governança, vários aspectos, portanto, funcionando no sentido do desenvolvimento virtuoso da economia criativa no território. É importante que a gente tenha esse índice para que os gestores, é o caso de vocês, possam ver o que é que não está funcionando, o que é que deve ser realmente impulsionado para que aquele índice melhore. Ou seja, não se trata de competir, não é? Não vamos competir Rio Grande com Pelotas, né? Mas vamos pensar em colaborar. Acho que essa visão é muito importante entre territórios, entre cidades e municípios. Então, o nosso índice é um índice pedagógico. Se você não tem a maturidade ideal, você pode ter. Nós vamos dizer por que você não tem e como é que você vai tratar para ter. Percebem, né? Na pesquisa, eu estava até provocando aqui o Pedro, dizendo que a pesquisa mostra que, em termos de potencial para desenvolvimento de economia criativa, a primeira capital do Brasil que aparece na pesquisa da ESPM é Florianópolis, viu? Não sei se provoca vocês, se vocês ficam animados. Não sei se isso é bom, se isso é triste, se isso... Mas vejam bem, é interessante tudo isso, né? Porque tudo isso nos provoca a entender que, para a gente entender o potencial, eles trabalham com dados secundários. Eles levantam os dados das cidades, dados já existentes, e são esses dados que revelam esse potencial. Eu ainda não posso ir além disso, porque eu não conheci e não li a pesquisa, mas eu indico vivamente que vocês continuem estudando, viu, pessoal? Gestor de cultura não pode parar de estudar, não. Tem que ser estudante. Isso é coração de estudante, né? A gente tem que estar lendo e acompanhando, porque está acontecendo muita coisa nova. Certamente que vocês conhecem, né, tanto a pesquisa importante sobre o PIB, que é um PIB, entre aspas, do Itaú Cultural, que também tem números, né, que são muito parecidos com os números que nós temos, digamos, em termos mundiais, 3 ponto alguma coisa, o PIB da economia criativa, né? Mas a Casa Firjan, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, ela é exemplar. Ela vem fazendo pesquisa de tempos em tempos, tem pesquisa recente que acabou de sair, e aí a gente tem um quadro de todos os estados do Brasil. Então, vocês podem olhar o Rio Grande do Sul ali e abrir os dados. Logicamente que cada uma dessas instituições tem uma compreensão de um framework, né, do setor de forma diferente.
a indústria, digamos assim, o trabalho de indústria levantado pela Firjan enfatiza as indústrias, não especialmente as artes, né? Isso não é muito o interesse da Firjan. Ela vai trabalhar com as indústrias culturais e criativas. Então, os approaches são diferentes, a visão setorial é diferente, o que prova que às vezes é muito complicado a gente generalizar, porque cada metodologia toma lugares diferentes, né? O dado interessante, né, é que são números muito importantes se a gente analisar uma economia que ela é assim chamada há 30 anos, é muito pouco tempo. A economia criativa é denominada economia criativa há 30 anos. É na virada aí do século. Em 30 anos, os números são impressionantes em relação aos setores tradicionais. Tanto é que muitos países estão abandonando, não é? Por exemplo, o seu investimento na indústria tradicional e estão indo diretamente para a indústria criativa. Esse é um dado que eu acho que merece a nossa atenção. As exportações são muito importantes, a força de trabalho também vai ganhando um lugar importante. De uma certa forma, na compreensão das metodologias sobre a força do trabalho na economia criativa, é uma economia, é preciso tomar isso com alguma visão crítica, mas em geral os profissionais da economia criativa ganham melhor do que os profissionais da economia tradicional. Isso não quer dizer que isso aconteça no Brasil da forma como nós imaginávamos. Existem estatísticas que apresentam dados interessantes, mas eu peço a vocês que tomem muito cuidado com essa questão dessas estatísticas, né? Por quê? Porque, por exemplo, você pega os números da economia criativa no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Você tem ali todo o sistema, não é, da indústria da televisão, a Rede Globo, não é? O Rio é uma cidade de espetáculos, não é? Uma cidade de grandes produtoras de audiovisual, de cinema, Globo Filmes, conspiração. Há ali uma pujança. E a gente não vai comparar. Se a gente pega o salário de um ator da Globo, não é? E se a gente somar com o salário de uma artesã que trabalha no Cais do Valongo, dividir por 2, todo mundo ganha bem, né? É que nem o gordinho e o magrinho. Dividir por 2, todo mundo tá bem. Todo mundo fez academia, tá todo mundo equilibrado. A história da estatística é porque ela faz uma média. E a média nem sempre é uma média honesta. Não quer dizer que todo profissional de economia criativa no Rio de Janeiro está ganhando bem. Mas quer dizer que há ilhas, não é, onde se ganha muito bem. É muito interessante essas análises e por isso a gente precisa de observatórios. Porque a economia criativa ela repete os vícios da economia tradicional, no sentido de que mulher ganha menos que homem. Todos os dados que dizem respeito ao mundo do trabalho se repetem também na economia criativa. Não duvidem disso. Mas o número ali de 1 trilhão e 400 bilhões de dólares, né, em 2022 sobre exportação de serviços, né, é um número muito interessante, é um aumento que é significativo desse cardápio exportador, não é? Ali você tem o serviço, embaixo você tem os bens criativos, né? Há, portanto, aumentos significativos, né? Na última década, a participação dos serviços criativos aumentou de 12% para 19%. E olha que a gente teve uma pandemia no meio, né? Então, eu acho que é importante entender que a economia criativa tem dados animadores, né? Esperançosos, né? O IBGE não realizou ainda a conta satélite, não é? Que seria a somatória do que a gente produz em riqueza em termos dessa produção de bens e serviços culturais e criativos. Eles só chegaram ao valor adicionado, que é uma etapa bastante anterior ao PIB. Portanto, nós não temos o PIB da cultura no Brasil, o IBGE não fez. Mas, de qualquer forma, também são números interessantes, são 288 bilhões, esse dado do IBGE de valor adicionado da economia criativa brasileira, não é? É importante. O Itaú chama de PIB, mas não pode chamar de PIB, porque PIB só faz o IBGE. Mas é um trabalho que foi capitaneado por um ex-professor da URGS, que é o Leandro Vagliati, né, lá de Porto Alegre. E esse PIB
que eles então definem, entre aspas, como a produção da riqueza da economia criativa brasileira, estaria em torno de 3,11%, não é? E esse número também é um número interessante, bastante interessante, não é? Se a gente pegar os números, não é? Por exemplo, da construção civil, do setor automobilístico, o setor automobilístico hoje perde bastante para a economia criativa. É melhor você trabalhar com indústria criativa do que você ter uma montadora de carro. Eis um dado interessante, né? Alguns países deram uma guinada no seu investimento em termos de desenvolvimento. É o caso da Coreia do Sul. Acho que a Coreia do Sul é um case muito interessante, porque, logicamente, que eles têm carro e eles investem também na indústria mais tradicional, mas eles agora, nos últimos anos, deram uma guinada muito grande para as indústrias criativas, né? Tudo ficou coreano de repente, né? Em todas as áreas do entretenimento, da cultura digital, do audiovisual, dos games, do cinema, né? Eles estão ganhando tudo, eles estão nos streamings, eles estão na Netflix, eles estão... E é um investimento interessante, que começou na educação e agora está indo mesmo para essa indústria criativa, e os números da Coreia do Sul são impressionantes. Vale a pena a gente pensar nisso, né? A questão da informalidade aparece ali, o Itaú traz um dado da informalidade, quer dizer, metade, digamos, do campo dos trabalhadores da cultura, não é? Um número ali que está avaliado em 7.400.000 trabalhadores. Vejam que é um número que certamente é completamente notado, porque a informalidade ela é muito grande, né? Bom, esse mapa eu coloquei aqui, pessoal, porque eu acho que esse mapa é legal. Eu fiz esse mapa um dia para os meus alunos, não me lembro mais nem em que curso que eu estava, talvez no mestrado mesmo, lá no Ceará. Eu fiquei pensando como é que seria um mapa do Brasil se a gente pensasse essa relação entre natureza e cultura, né? Aí estão os biomas, né? Vocês estão ali embaixo, né? O Rio Grande do Sul está ali. Mas era uma tentativa, né? E é engraçado porque ali eu tentei pegar exemplos de patrimônio imaterial, não é? E fazendo uma relação entre os usos dos territórios e seus biomas com os produtos, digamos, desse patrimônio imaterial brasileiro, né? Tu consegue ler ali, Pedro, o Rio Grande do Sul? Porque está bem ali, não é? O que é que está escrito ali, hein? O que é que tem embaixo? Tu consegue ler? Aqui? Tem alguma coisa embaixo, né? Porque são... não, embaixo do bioma não dá para ler. Não dá para ler, né? Tá pequenininho, né? Ali embaixo da Amazônia está escrito brinquedos. Pois ali são brinquedos. A viola de coxo que está aqui no Pantanal, não é? É a lã, Pedro. Aí depois ali artesanato em palha de carnaúba. Perfeito. Acarajé. Olha o acarajé na Bahia. Artesanato em Cerâmica. E artesanato em... São as paneleiras do Espírito Santo, né? Que fazem a moqueca, né? Sem essa argila da cerâmica, não tem moqueca no Espírito Santo. Então é interessante entender a relação do uso, né, dos ativos do bioma e as relações que envolvem. Eu estou falando aqui só mesmo do patrimônio imaterial brasileiro, né? Um exemplo de como a relação do bioma é importante, né? Eu estava vendo agora que com o tarifaço do Trump, toda a produção do açaí do Pará foi estagnada porque vai toda para os Estados Unidos, né? Agora, se nós trabalhássemos com a economia criativa, né, nós teríamos uma chance de trabalhar essas sementes, né, que são as chamadas biojoias da Amazônia, né? Isso poderia ser também de uma grande solução para a venda do açaí simplesmente como um líquido comestível, como ele é vendido, empacotado, congelado, não é, para os Estados Unidos, né? É muito interessante termos essa visão de que o potencial de desenvolvimento de produtos, né,
dentro desses biomas é absurdo e que o Brasil mal começou. Nós não temos produtos com a marca Brasil, não é? Com o Created in Brazil, né? Nós não exportamos produtos com design brasileiro, com os nossos insumos brasileiros. E eu falei das biojoias da Amazônia porque é um exemplo muito interessante. Mas aí nós temos ali o capim dourado, né? A gente tem toda uma riqueza do artesanato que, vejam bem, se a gente pegar o PIB do Peru, só do Peru, a gente tem na culinária e no artesanato 10% do PIB do Peru. Eles resolveram desenvolver uma política para o artesanato e para a alimentação, para a cultura alimentar, que é maravilhosa também, maravilhosa, né? Então, eles seguram o turismo com 2 setores da economia criativa: artesanato e gastronomia. Imaginem o Brasil, né? Que nós poderíamos ter como PIB na economia criativa se a gente tivesse uma vontade política e realmente uma política bem formulada, né? Esse mapa é mais para inspirar vocês para pensar. Ontem em Porto Alegre a gente viu as meninas que estão desenvolvendo a rota da lã, não é? E a gente conversou sobre isso, né? Há tantas coisas que podem ser produzidas no Rio Grande do Sul por essa biodiversidade regional, não é? Quantos produtos, né? E é a relação transversal de rota, turismo, patrimônio material e imaterial, não é? Muita coisa, há um potencial imenso, né? Pessoal, o conceito de economia criativa na política nacional é esse conceito aí. É com ele que nós estamos trabalhando. E eu queria dizê-lo aqui porque acho que é importante a gente dizer o que a gente está chamando de economia criativa, tá? São dinâmicas, né? Eu me refiro a dinâmicas. Dinâmicas econômicas de criação, produção, difusão, distribuição, circulação, consumo e fruição de bens e serviços culturais e criativos, cujos processos produtivos, é aí que mora o perigo, é aqui que o conceito está, tem a dimensão simbólico-cultural como vetor estratégico da natureza dos seus empreendimentos, gerando valor agregado aos produtos, seja em ambientes físico ou digital. Então, nós estamos falando de territórios físicos e territórios também virtuais, digitais, não é? Mas o que distingue a economia criativa de uma outra economia é a sua dimensão simbólico-cultural, a dimensão dos seus produtos e serviços. Se não houver essa dimensão, não é economia criativa, ok? Acho que é importante a gente entender isso, que às vezes tem umas disputas até na esplanada dos ministérios. Todo mundo quer ter uma política de economia criativa, né? Então teve um momento que havia uma disputa com o Ministério da Pequena Empresa. A pequena empresa, a microempresa, ela cuida de tudo que é pequeno. E nem tudo que é pequeno tem dimensão simbólica. Então, no máximo, o MINC tem com o MEMP uma relação, digamos assim, de interseção no pequeno negócio que tem dimensão, portanto, cultural e simbólica, sentimento de pertença, identidade. Já o Ministério da Pequena Empresa trabalha com tudo que é pequeno, não é? Não há esse recorte que é o nosso recorte. Isso também é importante, né? A gente entender. Eu escrevi um livro, esse livro chamado Criatividade e Emancipação, que eu lancei há 2 anos atrás, e eu trabalho esses princípios nesse livro, né? Esses princípios a gente trouxe para a Política Nacional de Economia Criativa. A gente está dizendo que não basta ter dimensão simbólico-cultural se também não obedecer a um conjunto de princípios que são essenciais ao território. O primeiro princípio é o da cidadania e da democracia. Ou seja, qualquer economia que, na verdade, não respeitar, não estimular a dimensão cidadã e democrática, não é, do território, não pode ser considerada como economia criativa. Isso é um princípio, ou seja, é uma condição necessária, né? O segundo princípio é o da biodiversidade e da tecnodiversidade.
Por que a gente está falando nisso? Porque as tecnologias, pessoal, não são finalidades, são meios. Todo processo tecnológico deve ser um meio para realizar a diversidade, concordam? E não a tecnologia como, digamos, um fim em si mesma. É importante a gente entender essa visão de tecnodiversidade, porque a diversidade é o que nos interessa. Se as tecnologias empalidecem a nossa diversidade, elas não serão consideradas instrumentos para a economia criativa, concordam? Nós estamos falando, portanto, de uma economia que estimula, não é? Que bebe na biodiversidade cultural e na tecnodiversidade cultural. A inovação é um princípio importante da economia criativa. Agora, o conceito de inovação não é um conceito como ele, em geral, é utilizado, né? E que foi construído pelo Schumpeter, né? Aquele conceito de que inovação é um produto que é criado e imediatamente ele responde ao mercado, né? Que ali está, não é? A inovação no sentido da cultura e da economia criativa, ela é muito maior, não é? Porque, vejam bem, na lei tradicional da economia, eu estou com sede, eu bebo água, passou a minha sede, né? Então, a relação da oferta e da procura se dá, não é? Nesse equilíbrio da relação do consumo, do desejo e da solução do meu desejo. Quando eu falo de um bem cultural ou de um serviço cultural, quanto mais eu consumo, mais eu desejo, concordam? Não sei se eu estou sendo clara. Mas se eu vejo um filme, esse filme pode mudar a minha vida e eu posso virar um cinéfilo, não é verdade? Significa que o meu desejo nunca se aplaca. Então, o conceito de oferta e de demanda não é o mesmo de um produto qualquer. Eu estou com fome, como passar fome. Eu estou com frio, compro um casaco, resolvi meu frio. Agora, na cultura, quanto mais eu consumo, mais vontade eu tenho de consumir. Eis aí um ponto muito importante para a gente pensar a economia dos bens e dos serviços culturais, não é? Porque se eu consigo compreender isso, eu vou aumentando a minha oferta e o meu cardápio, pensando nos segmentos aos quais eu atuo, e eu posso, na verdade, cada vez mais estimular esse desejo do consumo cultural. Agora, consumo cultural está ligado, para você formar consumidor, você tem que pensar na formação de públicos. E aí existe todo um trabalho que nós precisamos fazer, desde os segmentos infantis, né? Porque eu não vou gostar de cinema brasileiro se eu fui criança e nunca vi um filme brasileiro. Eu só vi filme da Marvel, só vi filme da Disney, só vi filme, não é, de Hollywood. Então, essa relação entre formação de público e o consumidor adulto se dá na infância, se dá numa ação contínua e diuturna de você formar consumidores para produtos brasileiros. Eis aí o impasse para nós, né? Porque a gente é mais consumidor de produtos, como diria o Furtado, exógenos do que endógenos. A gente não tem, digamos assim, autoestima o suficiente para gostar do que a gente mesmo faz. Eu vejo em Fortaleza as pessoas saem para comprar enxoval para casamento e para criança que nasce em Miami, quando nós somos a terra do bordado, Ceará, não é? A gente tem uma variedade de bordados, trabalhos incríveis artesanais, labirinto, filé, pão de cruz, e etc, etc. E, no entanto, nós temos um museu de bordado. No Ceará, nada. Eu fiquei feliz porque o Museu da Lã está sendo aí estruturado, né? Eu estava conversando com o pessoal ontem. A gente não gosta de si, não é? A gente tem uma dificuldade muito grande nessa coisa da autoestima. Uma vez eu estava na Alemanha e eu visitei um museu de redes. No Ceará tem muita rede, né? Nós temos uma cidade também que é produtora de rede, né? E eu fui ver as redes do Ceará no Museu de Redes, em Berlim. Eu fiquei chocada com aquilo. Não é chocada. Por que é que a gente não gosta da gente? Eu acho que política pública de cultura primeiro tem que desenvolver esse esforço de educação. Isso passa por uma educação patrimonial, né? Para que eu me reconheça nos produtos culturais do meu lugar e eu goste deles. Isso está bem dentro do desenvolvimento da arte, dentro da, Sim. da infância. Sem dúvida. Isso não se começa tardiamente, né? Isso se começa... Sim, a experiência faz o gosto, né? O que
Exatamente. Tem uma frase do Gil que é boa sobre isso, né? Que ele diz assim: o povo sabe o que quer, mas quer o que não sabe. Né? Quando é oferecido aquele produto, né? As pessoas, não, a pessoa não gosta de música erudita, bate uma orquestra, lota de gente para assistir, não é? Então a gente tem preconceitos, né? Às vezes os gestores culturais têm preconceito, né? Eu me lembro no outro dia, teve uma orquestra da China em Fortaleza, a cidade parou, todo mundo queria ouvir a orquestra, e aí se diz, não, o pessoal do Ceará só gosta de forró. Se você só tem forró, você consome forró. É evidente, se você só tem funk, você consome funk. Mas se você tem um repertório, você escolhe. Você gosta disso, gosta daquilo, não gosta daquilo outro. Mais livre você será, e certamente mais acesso e melhor consumidor você será, se você tiver um cardápio largo. Essa é uma tarefa da gestão, das políticas públicas, é oferecer cardápios com diversidade, né? Isso é importante. Então, o sentido de inovação também é um sentido que tem que ser trabalhado, né? A inovação também está na cultura tradicional, né? Você vai num terreiro, não é? E você vê inovações nas formas de cultura alimentar, nas formas de cuidado com a natureza. Você vai numa comunidade indígena, você percebe como essas comunidades conseguem conservar, não é? Lidar muito melhor com os biomas, com os usos do território. Então nós precisamos pensar que a inovação também pode ser ancestral. A inovação não é só o novo, né? Aquilo que tem mercado, que às vezes também eu produzo algo que não tem mercado naquele momento, mas poderá vir a ter, né? Então o sentido de inovação é mais amplo. Vem muito da valorização, né? Da autovalorização das culturas. E agora nós temos dados de pesquisa que mostram que essas... Sim, mas eu estou até chamando a atenção para essa inovação que é tradicional e que a gente, num certo momento, não reconhecia. E que agora as pesquisas demonstram que os biomas mais conservados são aqueles que são preservados e cuidados pelos povos originários. Eu acho que esse é um dado muito interessante, né? Para a gente pensar os usos do território, né? A inclusão, especialmente na economia criativa, a inclusão produtiva, né? É pensar que eu preciso incluir, especialmente as juventudes, não é, dentro de dinâmicas econômicas do novo trabalho. E isso significa as novas profissões, significa o empreendedorismo, significa os novos negócios. Então a gente tem que pensar na inclusão, não é? O conceito de bem comum é um conceito importante, não é? Porque é o conceito que está ligado à sustentabilidade, né? Que também é um dos princípios que está ali, não é? A sustentabilidade. Se eu considero determinado bem um bem comum à minha comunidade, eu tendo a protegê-lo, eu tendo a vê-lo, eu tendo a cuidar dele, não é? Então, essa ideia do bem comum, ela está ligada à natureza e está ligada à cultura, não é? A água é um bem comum. A indústria da moda acaba com a água. Então, a indústria da moda, ela é uma indústria insustentável, porque ela não reconhece que a água é um bem comum do planeta. Tá certo? Então a gente tem que estar muito atento a essa noção do bem comum, daquilo que todos nós queremos proteger. O patrimônio cultural, a memória, não é? A honestidade e a transparência das instituições, tudo isso é bem comum, não é? Acho que a gente tem que pensar nessa noção de bem comum. Acho que ela é cada vez mais importante numa sociedade onde o coletivo vale mais do que o individual. Aquilo que é comum. Às vezes você tem uma praça, né? E essa praça ninguém vai lá, né? Ela é uma praça, ela é um espaço público, mas ela não é um bem comum. Ou seja, ela não foi reconhecida pela comunidade. Ela às vezes está cercada de arame, criança nenhuma vai lá porque não tem nada para aquela criança fazer ali. Aquilo não se tornou um bem comum. É um bem público. Então nem todo bem público é bem comum. Não é? Eu acho que é importante a gente entender essa noção. E a ideia do bem viver. Eu acho que essa ideia é muito importante porque ela está presente em várias cosmologias e cosmogonias indígenas, africanas, não é? E especialmente da nossa América Latina, né? Essa noção da Pachamama, essa noção da felicidade, da solidariedade, da humanidade, a ideia do bem viver.
ela também compõe, portanto, os princípios da economia criativa brasileira. Pessoal, essas aí são as diretrizes da Política Nacional de Economia Criativa, do Brasil Criativo. Essas diretrizes foram construídas com a oitiva dos criativos no Brasil, com pesquisa, na Conferência Nacional de Cultura, nós fizemos oficinas com os setores criativos, com o Sistema MINC, nós conversamos com a Ancine, a SAVE, o IBRAM, o IFAM, com todo o Sistema MINC, e essas diretrizes surgiram como sendo essenciais. São 16 diretrizes que compõem, digamos assim, o core da política Brasil Criativo. Vamos lá. A primeira, fomento à produção e à difusão de estudos e pesquisas sobre a economia criativa brasileira. A gente falou, hoje talvez um pouco, ontem eu falei um bocado mais, porque ontem eu tive lá no Rio Grande do Sul Criativo, também com várias universidades. Nós precisamos construir uma rede de institutos de pesquisa, de observatórios, de universidades, de escolas, de instituições de formação, para que a gente possa realmente ter dados confiáveis dessa economia criativa em todos os estados do Brasil, em todas as regiões do Brasil. Nós não temos isso, porque o IBGE devia estar fazendo aquela Munique que o IBGE fez, naquela época do Gil, foi em 2007, que o Gil fez uma parceria com o IBGE e fez uma pesquisa municipal de cultura. Vocês lembram disso? Depois teve outros. Pequenas. Nunca houve, muito menor. Mas teve. Teve, mas mas muito pequena. Nunca foi mais como era ela, porque ela ia com o censo. Vocês lembram que era o censo? É isso que eu estou dizendo. O censo tinha um anexo de cultura. Quando o Gil, em 2005 e 2006, o censo foi em 2006, eu acho. Eu acho que foi. E quando saem os números do censo, tem um anexo de cultura que foi de porta em porta. Quando saiu a pesquisa em 2007, a gente teve pela primeira vez uma visão de cultura que a gente nunca tinha tido. De tudo que os brasileiros consumiam nas suas casas relativos à cultura, né? Nós tínhamos uma visão dos orçamentos, dos sistemas municipais de cultura, dos fundos, dos conselhos, secretaria, o que é que tinha, o que é que não tinha. Realmente, aquela pesquisa municipal ela foi muito importante porque ela foi anexada ao censo. Depois, aconteceu uma coisa muito pior, porque ultimamente a gente correu o risco de nem ter censo. O censo é uma coisa sagrada, né? Uma coisa que o IBGE faz de 10 em 10 anos. Na última vez que fez, a gente teve medo até e saiu atrasado. 2 anos atrasados, né? Uma coisa séria. Nós precisamos voltar a ter uma Munique daquele peso, né? Nós precisamos de pesquisas de cultura que nos deem essa ideia clara, não é? Que o Rio Grande do Sul se veja, não é? Que o sul do Brasil se veja, que a gente entenda as dinâmicas e os custos, não é? Por exemplo, dessa economia criativa em relação à Amazônia, em relação ao sul, em relação ao Nordeste, os investimentos, os problemas logísticos, as questões que envolvem as dificuldades e as diferenças de cada região. Então, nós precisamos mesmo apostar nessa produção de dados. Temos problemas com isso. Daí que a Secretaria vai avançar com a criação de um observatório nacional e com recursos para a criação de observatórios de economia criativa em cada estado do Brasil. A formação é a segunda diretriz. Eu acho que esses pontos todos são muito importantes para as políticas de economia criativa dos municípios e dos estados, né? Porque isso aqui é que vai dar para vocês uma base do que será a política nacional. Formação de empreendedores, gestores e trabalhadores da cultura e da economia criativa brasileira. Formar para o novo trabalho. Formar para a gestão e para o empreendedorismo. E formar os profissionais das redes e dos sistemas produtivos, né? Eu estou falando de artes cênicas, eu não vou formar só o ator, eu tenho que formar o iluminador, eu tenho que formar o produtor, eu tenho que formar o roteirista, eu tenho que formar a modelista, eu tenho que formar todos os elos daqueles arranjos produtivos
daquele setor cultural e criativo, né? Então, a formação é um desafio. Nós temos ainda, digamos assim, hoje a gente estava aqui falando sobre isso, né? Sobre a questão de novas formações, novos currículos, novos cursos técnicos, profissionalizantes, tecnológicos. Cursos em que você possa experimentar, prototipar produto, seja bem ou seja serviço, incubar, acelerar, meter tecnologia no meio e imaginar, não é, a possibilidade de você construir no seu trabalho um produto que possa lhe dar ali um lugar de empreendedorismo, em que você agregue valor a um produto, em que você... E nós podemos tanto e podemos muito, né? Tem muita gente fazendo muita coisa aí sem o amparo de uma política, né? Mas eu acho que esse caminho aí da formação é muito importante. A gente é muito amador, né? Um profissional que trabalha com cultura, em geral, ele tem muito pouca prática de gestão financeira, administrativa, marketing, logística, compra. São muitas lacunas na formação. Eu, no outro dia, brincava com isso, dizendo, até para alguns alunos meus, não é? A gente pensa que estar numa rede é ter um Instagram, pegar o seu negócio e botar no Instagram. Não, eu estou na rede, né? Isso não é muita coisa, não é? A gente tem vergonha de cobrar o serviço, precificar, monetizar, descobrir mercado. Péssimo, péssimo. Porque nós somos muito amadores e desamparados pela ausência de política, né? Fortalecimento e ampliação de mecanismos de investimento, financiamento, fomento e incentivo. A gente, na verdade, na cultura, em geral, trabalha com 2 mecanismos, edital e lei de incentivo, né? Vocês conhecem o terceiro, assim? Não tem muito, né? Significa que nós não avançamos com novas práticas de financiamento e investimento. Isso, para mim, é um nó górdio. Porque, de uma certa forma, o edital também cria vícios no campo cultural. Primeiro que o edital só atinge uma bolha, grande parte fica fora. Segundo é que o artista ou o profissional da cultura, ele já se vê dentro desse ciclo vicioso do edital. Ele nunca é tratado como um profissional que possa viver além de editais, né? Então, eu acho que temos um problema aí relativo a investimento, né? Eu estava vendo que o Haddad, por causa do tarifaço, está criando agora um fundo garantidor para exportação na indústria brasileira. E eu fiquei pensando, e as indústrias criativas? E as indústrias culturais? Por que não tem fundo garantidor? Não é? Quer dizer, ninguém garante para os criativos que têm uma ideia na cabeça, né, uma possibilidade de, inclusive, contrair um empréstimo, porque ele não tem o que dar. Se eu tenho um carrinho de pipoca, eu posso dar o carrinho de volta ali, o pipoqueiro. Mas quem tem uma ideia na cabeça dá o quê? Não é? Então, os bancos não têm uma visão ainda, não é? E a gente percebe que há uma relação muito interessante dos pequenos empréstimos, dos microcréditos, que são, em geral, absolutamente, digamos assim, os profissionais, quando eles contraem esses empréstimos, eles pagam esse pequeno crédito, né? Há muitos profissionais dos setores criativos que gostariam, não é, de buscar um banco para fazer um pequeno empréstimo para compra de instrumento musical, o artista plástico que quer comprar o seu instrumental para o seu ateliê, o cara que vai da área da música, que vai criar o seu equipamento de edição, o cara da pequena editora que vai trabalhar ali na produção de pequenos livros, né? De livros que são mais trabalhados, mais sofisticados, mais artesanais. Ou seja, nós não temos microcréditos no Brasil para os setores da economia criativa, né? E isso, não temos fundos garantidores. Então, acaba que um banco se acha muito competente quando ele diz assim, olha, a gente tem um edital, olha aqui, ó, o Banco do Brasil tem um edital, Caixa Econômica tem um edital, a Petrobras tem um edital. Não é isso que a gente está falando. Nós estamos falando que nós precisamos de outra relação com os bancos, com as agências de fomento. Eu acho que esse é o problema que a gente também vai ter que enfrentar, não é?
fortalecimento e ampliação da institucionalidade da economia criativa e da transversalidade das suas políticas com as demais políticas governamentais. Essa é uma questão que a gente falou hoje, não é? A economia criativa precisa ser trabalhada dentro de planos de governo nessa perspectiva de mais de uma secretaria. Ela não pode ser monopólio da cultura. Realmente é preciso pensar uma forma de integração de políticas, não é? Coisa muito difícil, mas é uma coisa que a gente não pode desistir. É de fazer da economia criativa um instrumento para dialogar com outras secretarias do plano municipal. O quinto desafio, a quinta diretriz, né, que é importante para a gente falar aqui, é a questão das infraestruturas. A economia criativa não pode prescindir de infraestrutura e de tecnologia, e das próprias tecnologias. Então, se a gente está falando de economia criativa, a gente tem que falar da infraestrutura para criar, a infraestrutura para produzir, a infraestrutura para fazer circular, para comercializar, para exportar. Então, nós temos que pensar em infraestrutura. E nas tecnologias que são muito importantes também para a gente pensar todas essas etapas de criar, produzir, distribuir, comercializar e fruir e consumir. A sexta diretriz diz respeito a monitoramento. Monitoramento e avaliação. Uma coisa que o Ministério da Cultura precisa avançar muito, né? Porque nós temos políticas que, em geral, são implementadas, mas não são monitoradas nem avaliadas. Nós não temos um acompanhamento na gestão pública, em geral, seja ela federal, estadual, municipal, daquele programa que a gente lança, a gente não sabe qual é o impacto que ele causou e a gente não está ali monitorando e avaliando para fazer correções no meio do caminho. Essa ideia do território criativo é uma ideia da gente pensar a governança para acompanhar aquele território criativo no monitoramento das suas ações. Isso eu acho que é um aspecto importante, é termos também indicadores de impacto para a economia criativa no território, coisa que também a gente não tem, não é? A sétima diretriz diz respeito à articulação, ampliação e fortalecimento de redes na economia criativa. Em geral, os profissionais, eles, às vezes, do mesmo setor até estão conectados, mas eles se sentem profundamente desamparados quando eles pensam nas associações, quando eles pensam no Sistema S, quando eles pensam nos governos, eles não se sentem em rede nessa perspectiva da conexão, eles se sentem muito sozinhos. Há muita solidão dos profissionais na economia criativa. A oitava diretriz diz respeito à questão da inclusão produtiva, não é? E, portanto, da melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores da cultura e da economia criativa, né? Então, é o incentivo ao trabalho decente e não precário, a não precarização do trabalho, né? Porque isso é uma coisa muito, muito séria. Há pessoas que consideram, né, que qualquer negócio disruptivo é um negócio digno e decente. E houve, no ano passado, uma audiência pública no Congresso sobre a economia criativa. Estava lá a Frente Parlamentar da Economia Criativa, e estava lá um ex-deputado federal da Bahia que disse: olha, Uber é economia criativa. E eu não acreditei. Eu fiquei chocada. Eu estava até assistindo remotamente, e eu fiquei pensando que para aquele político, né, o Uber é uma economia criativa. Quer dizer, a uberização é exatamente o que nós chamamos, e é assim que nós classificamos, o trabalho precário. O trabalho que não tem proteção trabalhista. O trabalho que precariza o indivíduo, que o trata como subcidadão. Então, na economia criativa, nós não podemos admitir a precarização, a uberização. É o sentido inverso que nós precisamos defender e está aqui na política nacional. A diretriz nona diz respeito ao acesso, mas também ao protagonismo, né? Há acesso aos bens e serviços criativos brasileiros, mas também ao poder produzir esses produtos, esses bens e serviços. Eu tenho que consumir, mas eu também tenho que ter protagonismo para também produzir, né? Tenho que ter as condições para isso.
Na diretriz número 10 eu tenho a promoção e a inclusão da diversidade cultural, não é? Isso é muito importante, quer dizer, o valor agregado do produto que reflita a nossa diversidade. As nossas cosmogonias, as nossas visões de mundo, significa não pasteurizar os produtos brasileiros, né? Caminhar no sentido inverso da lógica da globalização. Também é importante. O número 11, fala da promoção internacional. Nós precisamos de uma política de comércio exterior de exportação para os nossos bens e serviços criativos brasileiros. A Apex é a nossa agência de promoção, não é, dos nossos produtos brasileiros. Ela trata de commodities. Ela não trata de bens e de serviços com valor identitário. Temos uma ação muito incipiente da Apex nesse sentido. Marcos legais. Praticamente não há marcos legais para a economia criativa brasileira. Primeiro, não tem uma política, não tem um fundo, não tem financiamento, não tem a proteção do trabalhador, não tem CNAE, não tem CBO, não tem previdência. E a gente falava ontem sobre a situação dos músicos, dos atores, das atrizes, do pessoal do cinema, que envelhece e que muitos morrem à míngua, e houve muito desabafo ontem lá na URGS, nesse grande encontro sobre cultura, desenvolvimento sustentável, economia criativa. Nós sabemos que essa questão é uma questão grave, porque o trabalhador da cultura ele tem intermitências no trabalho. Então nós temos que ter uma proteção trabalhista que não é mais a da CLT, né? Nós sabemos que o trabalho está em crise e que o novo trabalho também não tem proteção. E temos vários problemas na proteção dos direitos intelectuais, dos direitos autorais, da proteção da criação, da relação com os streamings, né? Então, todas essas questões agora têm nos colocado diante da ameaça, primeiro, de uma grande dificuldade da gente conseguir distribuir, não é, e dar visibilidade aos nossos produtos brasileiros, né? Essas questões envolvem Congresso Nacional, lobby, e não existe um lobby da economia criativa no Congresso, existe o lobby do agronegócio, existe o lobby da Bíblia, da bala, de todos do boi, mas não tem da economia criativa. Então temos um problema, né? Das grandes big techs, né? Das grandes plataformas, e nós vamos, que na verdade monopolizam e são hegemônicas e não criam espaço para uma criação, não é, digamos, no nosso caso brasileira. O ponto 13º diz respeito ao desenvolvimento sustentável de territórios e o lugar da economia criativa, né? Para o fortalecimento dos ecossistemas criativos. A expressão ecossistema diz respeito às condições, não é, de governança de programas relativas a essas dinâmicas econômicas. A descentralização territorial das políticas, né, para que haja o desenvolvimento das diversas regiões brasileiras, para que a gente não concentre a economia criativa somente nos grandes centros. A senhora citou isso agora, a gente aqui no Rio Grande do Sul, nós sentimos esse impacto, né, culturalmente. Sim. A cultura nordestina, que é maravilhosa, mas parece que ela é muito mais valorizada, fica distante, a gente não consegue ter aquela política que eles têm, que é maravilhoso, dá para ver que circula realmente, de fato. Enquanto nós aqui temos grandes artistas que não conseguem produzir, não conseguem sentir, talvez, ter esse olhar como tiveram lá, aplicaram lá. Mas nós aqui, os nossos artistas, eles já há algumas décadas no Rio Grande do Sul, especialmente, não têm um olhar para esse, o que teve no Nordeste, que tem um artesanato maravilhoso, circula aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos essa falta, esse tato assim, de políticas, né, para que realmente os artistas possam fazer o que eles fazem. Você sabe que a gente, quando analisar a situação dos artistas, a gente tem que pensar no que é da indústria musical, da indústria cultural, e o que é da música independente, do artista independente, daquele que não está dentro do sistema da indústria cultural e criativa brasileira. Talvez a sua leitura do Nordeste seja a leitura da indústria cultural,
né? Porque essa realmente ela é poderosa. O artesanato, as feiras, tudo. Na área do artesanato, há também grandes fragilidades. Eu estou vindo do Cariri e a gente vê que tem ilhas, digamos, bem-sucedidas num oceano de dificuldades. Eu vou lhe dizer, tem um equipamento, só vou passar para ti, tem um equipamento em Juazeiro do Norte chamado Centro Mestre Nosa. Tu deves conhecer o Mestre Nosa porque é um lugar de artesanato de uma juventude lá do Cariri cearense, dessa região do Ceará, terra lá do Padre Cícero. Juazeiro do Norte é uma cidade que tem uma economia pujante, tem muito comércio, e meninos jovens, talentosos, artesãos que fazem peças de madeira, coisas incríveis. Grande parte deles desiste e volta a ser pedreiro, porque eles produzem e eles não têm distribuição. Então, é o túmulo do artesanato. Você vai lá conversar com eles e eles dizem, é melhor ser pedreiro. Eu garanto o sustento do meu filho melhor do que se eu for artesão. Então, a gente também tem que tomar mal cuidado, porque o Nordeste não é essa coisa que você tá querendo dizer aí, no sentido de que nós também temos problemas gravíssimos em relação ao artesanato, em relação à música, às artes. Temos hegemonias de grupos, temos a indústria, temos os shows pagos nos réveillons, com cachês estratosféricos para um pequeno grupo de músicos, né, que nós conhecemos, e a música independente, a música, os artistas do lugar são completamente marginalizados, não são pagos nos editais, nem sequer quando ganham recebem, há muita marginalidade. Tem lá, pelo menos a gente conhece, assim, sabe, algumas coisas que a gente vê bastante no YouTube, tem alguns bem valorizados. São poucos, viu? São poucos. A indústria é concentradora e ela trabalha com muita precariedade em torno dela. Em torno de um artista do axé, você tem absoluta precariedade de toda aquela equipe que trabalha com aquela cantora, com aquele cantor, não é, do carnaval, da Bahia, não sei de onde, do forró do Ceará. As bandas de música são exemplos de uberização, no sentido que a banda pertence a alguém. É uma situação dramática. Acontece de você ter uma banda que tem um acidente, morre todo mundo, no dia seguinte a banda está lá tocando. É outra banda com outros músicos, os contratos trabalhistas são os mais precários, os músicos não têm direito de aparecer, eles são trocados a toda hora para evitar exatamente qualquer vínculo de natureza trabalhista. É precarização, desculpa. O que eu noto também, tem pessoas com muitas habilidades e às vezes não sabem o caminho de se pôr no mercado. Isso. Eu acho que, de repente, esse elo pode partir de dentro das próprias escolas de... nós aqui temos o Belas Artes, que é uma escola de artes, né? Pode partir de um ramo ali dentro, de mostrar o caminho, porque muitas pessoas não têm acesso a esse conhecimento de como se colocar no mercado. Então, esse é um gargalo, né? O gargalo do encontro de mercados, né? A questão do produto e a questão do mercado. Essa é uma etapa muito complicada na dinâmica econômica dos produtos culturais, né? Estímulo à profissionalização, regulamentação e formalização, né? Esse é um aspecto importante porque a gente estava comentando que grande parte, digamos, da economia criativa trabalha com quinais inadequados. E não há um movimento do Ministério do Trabalho e Emprego de transformação desses quinais. Essa é uma briga velha sobre a qual nós não avançamos absolutamente nada. E eu vejo que muitas coisas são da falta do conhecimento da pessoa e da onde procurar esse conhecimento. Mas quando eu estou falando das quinais, eu estou falando da classificação nacional das atividades econômicas que envolvem a CBO, não é? Que é exatamente a classificação brasileira das ocupações. As ocupações na economia criativa são relativas a trabalhos que, na verdade, não existem nas velhas profissões tradicionais do mundo moderno. A civilização industrial, ela vai ser superada com a indústria cultural e criativa, mas os profissionais não aparecem como atividade profissional. Você não vê os criativos nas quinais. A etapa da criação, alguma coisa da produção você tem, mas você não tem
uma representação desse novo trabalho na Classificação Nacional das Atividades Econômicas. E por onde começa essa busca de ser criado de cima para baixo? Existe o Ministério do Trabalho, que é responsável pelas quinais. A questão é que o Ministério do Trabalho se recusa a mexer nas quinais. Também através dos deputados federais, que é o que eu estou falando hoje pela Maria do Rosário, uma retificação do governo do Rock antiga, que versa justamente sobre os CBOs, né? Isso. Para a inclusão da profissão hip-hopper, porque a gente nos finais mesmo tem que botar produção cultural, música, artes visuais e desmembra a nossa atividade, né? Então Isso. hoje, dia 15, foi protocolada pela Maria do Rosário, a gente espera que entre em votação e seja aprovado em breve uma atualização que tem um bem Perfeito. que está colocando para a gente, específico do hip-hop. Vale a pena pegar as quinais e vocês olharem as quinais para ver como está distante da vida profissional de vocês. É muito importante entender isso, que o desafio é do hip hop, mas é de milhões de outras profissões, né? Porque, na verdade, se eu procurar lá o design de moda, eu também não vou achar, né? Um dia desses, quanto tempo o artesanato passou, né, para existir como profissão, né? São lutas antigas, pessoal. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, porque essa é uma questão muito complicada. É a invisibilidade, não é, dessa economia no trabalho. São problemas que a gente tem que resolver. Inclusive, Cláudia, a gente, por exemplo, agora nos mapeamentos e na própria pesquisa, isso está distorção. Quando a gente faz a questão da empregabilidade, como é que está os setores do trabalho formal, a gente não encontra um quadro que reflita o que é a realidade dessas pessoas. Exatamente. Porque eles fazem a classificação, por exemplo, quando não tem um quem trabalha formalmente no não sabemos. Porque as pessoas vão encontrando, né, códigos que... Exatamente. Então a gente ainda tem... Há muita distorção, você tem toda a razão. Esse é o problema, Rita, que é grave. E eu vou dizer, eu fico imaginando que essas lutas, há 14 anos, eu tive dentro do Ministério do Trabalho e Emprego brigando por essas quinais. Eu voltei agora, a situação é exatamente igual. Então, eu estou falando que em 14 anos nada mudou. Então, isso, diante do século XXI e 14 anos, no mundo do trabalho que nós estamos vivendo, que as mudanças são rápidas, é uma questão angustiante, né? Nós temos que estar muito atentos realmente para uma discussão com o Congresso, com os representantes político-partidários, com a sociedade civil, para a gente entender que essa invisibilidade ela traz danos absurdos, inclusive nas mensurações, na questão do PIB, nas questões dos dados sobre os profissionais. Há muita invisibilidade de grande parte dos profissionais da economia criativa dentro dessas classificações de atividades econômicas. Por último, a questão do fomento, não é, a práticas sustentáveis, porque a diretriz do Brasil Criativo faz questão de chamar a atenção para essa relação entre a produção cultural e a sustentabilidade ambiental. Aqui entra mesmo uma questão, não é, de se falar, por exemplo, da baixa emissão de carbono nos processos produtivos, porque há muitas indústrias culturais que são profundamente poluentes e insustentáveis, né? Não vamos imaginar que porque é a indústria cultural e criativa que ela é naturalmente amigável e sustentável, né? Então isso é um problema que a gente tem que enfrentar também nas indústrias culturais, né? Pessoal, aqui estão, vocês vão dizer agora enlouqueceu o negócio aqui, né? Porque, na verdade, eu vou até pegar aqui essa questão dos setores, a Unesco e a UNCTAD trabalham com 4 grandes eixos, não é? O eixo de patrimônio cultural e natural, o eixo das artes, o eixo das mídias e o eixo das criações funcionais. Essa questão nós precisamos avançar, porque tem muitos setores que não estão incluídos nos eixos da economia criativa da UNCTAD e da Unesco. Aqui foi uma tentativa nossa, digamos assim, de tratar, e eu vou aqui só dizer para vocês perceberem quais são os setores que estão, digamos assim, e a gente toma um cuidado aqui de falar em similares, cada vez que a gente abre um setor, para dizer que nesse momento tem um setor novo surgindo.
e que a gente não dá conta de todos eles. Mas é preciso defini-los, até para a gente ter clareza de que alguns setores não devem estar, digamos, enquadrados como setores da economia criativa. Deixa eu ler aqui para vocês um pouco do que está ali, que aqui está mais fácil de eu ler, não é? A Política Brasil Criativa é composta pelos seguintes setores culturais e criativos. No inciso 1, eu falei da categoria patrimônio cultural e natural. Não se pode mais separar natureza de cultura, não é? Então, nós estamos falando de monumentos, museus, bibliotecas, arquivos, memória digital brasileira, memes, interações em redes sociais, mixagem, mashups, colagens digitais, amostras de produtos, sampling, remix audiovisual, entre outras manifestações culturais na internet. Isso aqui deu uma trabalheira enorme, porque pegar tudo isso para a gente trazer para a política foi um trabalho de pesquisa para a gente, e não há nada aqui que não termine com similares, porque haverá coisas que não foram colocadas. É importante a gente entender. Portanto, eu falei monumentos, museus, bibliotecas, arquivos, memória digital brasileira, e eu abri esse parêntese enorme. Eu vou continuar. Centros culturais, sítios históricos e arqueológicos, parques nacionais com significado ecológico, arqueológico, geológico, histórico e cultural, jardins botânicos, ecossistemas marinhos, paisagens naturais similares. Depois eu entro no conhecimento aplicado aos setores culturais e criativos. Eu estou falando dos setores, tá? Idiomas, línguas e dialetos, artes culinárias e cultura alimentar. Nós tiramos o nome gastronomia, que eu acho um nome super aristocrático, que é o nome utilizado pela Unesco, não é? E pela UNCTAD. Artesanato, luteria, práticas bioculturais, saberes e fazeres tradicionais, similares. Novo ponto, segmento, artes visuais, pintura, escultura, fotografia, arte pública urbana, infogravura, xilogravura, instalações e similares. Artes cênicas, teatro, dança, circo, ópera, musical, similares. Espetáculos, mostras e encontros artístico-culturais, shows, concertos, saraus, batalhas, slams, hip-hop, feiras, festivais, exposições e similares. Festas e celebrações, festas populares, religiosas, tradicionais, similares. Indústrias culturais e criativas, indústria editorial, livros, jornais, revistas, fanzines, cordel, ilustração, similares. Indústria musical, fabricação de instrumentos musicais, música gravada, selos musicais, gravadoras, similares. Indústria do audiovisual, filme e vídeo, animação, TV, jogos eletrônicos, similares. Indústria do software aplicada à economia criativa. Significa que não é todo software, é só aquele que é aplicado às dinâmicas da economia criativa e aos setores da economia criativa. Indústria do design, moda, design visual, design de produto, design de interiores, design de interfaces, design de experiência, similares. Multimídia e conteúdo online, redes sociais, blogs, sites colaborativos, wikis, plataformas de streaming, podcasts, videocasts, rádio, realidade virtual e aumentada, similares. Serviços criativos funcionais. Arquitetura, comunicação e marketing. Engraçado, devia ser arquitetura e urbanismo, acho que não está aqui. Está errado aqui. Comunicação e marketing, consultoria criativa, similares. São considerados setores culturais e criativos conexos.
Eu encerrei aqui os setores basilares, agora eu vou falar dos conexos. Educação para os setores culturais e criativos. Gestão para os setores culturais e criativos. Turismo cultural, criativo, de experiência, de base comunitária, científico, de contemplação, religioso, de eventos, ecoturismo, entre outros. Esportes culturais. Se a gente pensar aqui, por exemplo, estávamos falando hoje à tarde, eu estava falando com alguém de vocês sobre a capoeira, não é? Lazer e entretenimento, tecnologias aplicadas à distribuição de conteúdos digitais, culturais e criativos e similares. Das áreas técnicas de apoio às atividades criativas, instalação e manutenção de recursos de caráter técnico destinados à produção, especialização, aperfeiçoamento, acessibilidade, difusão e ou comercialização de atividades, bens e serviços culturais. Atividades meio que proporcionem produção, preservação e reprodução fonográfica e audiovisual de caráter cultural. Estou falando aqui de áreas técnicas, né? Que também compõem a economia criativa. Edição de obras relativas às ciências humanas, às letras e às artes. Realização de exposições, festivais de arte e espetáculos de natureza cultural. Construção, implantação, manutenção e ampliação de equipamentos culturais, bem como de suas coleções e acervos. Vai sair uma nova Rouanet aí só voltada a acervos, né? É mais uma categoria da Rouanet. Restauração de obras de arte e de bens móveis e imóveis de valor cultural. Proteção do folclore, do artesanato e das tradições populares nacionais similares. Essas aqui são tentativas, pessoal, um pouco de resumir aqueles setores que estão ali apresentados, né? Vocês percebem que é muito difícil a gente esgotar, não é, esses setores, porque a tecnologia faz com que eles fiquem cada vez mais híbridos, menos distintos, né? E cada vez, portanto, mais em lugares de transição entre um e outro setor, não é? Isso é o que as tecnologias estão fazendo. Mas isso aí foi uma tentativa, portanto, de trazer para vocês um pouco do que são esses setores da economia criativa. É importante a gente falar deles, porque há disputas de conceito de economia criativa e de setores também nos governos. Na pesquisa da Firjan, o software entra de uma forma ampla, o que também destrói a informação digamos assim, do que eles produzem como dados econômicos, especialmente durante a pandemia. Porque entra tudo que é software. Se entrar tudo, nem tudo se aplica à economia criativa, é preciso recortar. Então, há disputas de conceitos e de categorias, o que entra e o que não entra. Eu estava brincando ontem, comentando que houve uma vez, numa proposta de política nacional de economia criativa, eu vi uma leitura de setores como telemedicina, né? Eu disse, bom, se entrar a telemedicina, aí está complicado, né? Nós precisamos realmente, apesar dessa grande e dessa ampla, digamos assim, classificação, a gente não pode colocar toda a economia do conhecimento, não é, dentro da economia criativa. Nós precisamos realmente separar, não é? Pessoal, esses são, daquelas diretrizes, talvez sejam as mais importantes que a Política Brasil Criativo vai trabalhar. Produção de dados, educação para competências criativas, desenvolvimento de territórios criativos, ampliação de formas, né, e possibilidades de fomento, financiamento e investimento, fortalecimento dos ciclos econômicos de criação, produção, comercialização, distribuição, consumo, exportação, portanto, estruturação de ecossistemas criativos com valor agregado nos produtos, né, produtos com o Soft Power Brasil, com a identidade cultural brasileira, marcos legais e a questão da governança, viu, pessoal?
que eu acho que é um ponto novo e que eu quero enfatizar com vocês. Nós precisamos avançar na governança dos programas de economia criativa, tá certo? Isso também é importante. Esse é um quadro do Sistema MINC, agora com a Secretaria da Economia Criativa compondo o sistema. Vocês conhecem, né, o Sistema MINC? Funarte, Ancine, Biblioteca Nacional, Fundação Casa de Rui, Fundação Cultural Palmares e FAM-IBRAM, né? Aqui nós temos as vinculadas e aqui nós temos as secretarias. Formação Artística, Cultural, Livre e Leitura, Secretaria da Cidadania e Diversidade Cultural, Secretaria de Direitos Autorais e Intelectuais, Secretaria de Economia Criativa, Secretaria do Audiovisual, Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, Secretaria de Articulação Federativa e Comitês, né? Esse é o quadro atual, organograma do Sistema MINC, né? Essa é a constituição da nova Secretaria da Economia Criativa. Uma diretoria de desenvolvimento, de políticas. Nessa diretoria está também toda a área de mercados, as questões de natureza microeconômica, a diretoria de políticas para trabalhadores da cultura e da economia criativa diz respeito à formação e aos marcos legais para os trabalhadores da cultura, e a diretoria de desenvolvimento de territórios criativos, né, que nasce com esse objetivo de avançar, digamos assim, no desenvolvimento virtuoso das dinâmicas econômicas nos territórios, né, da Secretaria da Economia Criativa. A diretoria de desenvolvimento, ela tem como competência formular e implementar políticas, programas e ações para ampliação do fomento e do financiamento. Aqui entra os microcréditos, a relação com os bancos, as agências de fomento. Esse é nosso trabalho aqui. Formular e implementar políticas, programas e ações com ênfase na qualificação e na produção, na qualificação e na promoção do produto brasileiro. Aqui entra o mercado, aquilo que a gente estava falando, a relação do produto com o mercado, né? No inciso 3, formular e implementar ferramentas, modelos de negócios e tecnologias para impulsionar a competitividade, a inovação, a sustentabilidade e a internacionalização dos setores culturais e criativos brasileiros. Conduzir estudos e pesquisas para termos dados confiáveis, incentivar e fortalecer a promoção comercial e as plataformas de comercialização dos bens e dos serviços criativos brasileiros, além de implementar linhas de fomento, microcréditos e novas formas de financiamento para os empreendimentos criativos. Isso é tarefa da Diretoria de Desenvolvimento de Políticas de Economia Criativa. Resumindo, é isso que faz a DESEC, não é? Implementar e monitorar a política nacional, estruturar os mercados criativos, a profissionalização e a internacionalização dos empreendimentos, fortalecer e ampliar os mecanismos de investimento, financiamento e fomento e incentivo à cultura, à economia da cultura, da economia criativa e a formação de parcerias para a competitividade e o desenvolvimento, né, das políticas de economia criativa. A política Brasil Criativo está nessa diretoria, que está sendo tocada pela diretora André Guimarães. Os grandes objetivos dessa diretoria é retomar uma agenda efetiva, né, de qualificação do desenvolvimento sustentável brasileiro a partir da economia criativa, reconhecer, não é? E consolidar a economia criativa como estratégia de qualificação do desenvolvimento social, econômico, ambiental, político e cultural brasileiro, implementar e monitorar iniciativas que façam da economia criativa um vetor estratégico realmente para o desenvolvimento do país, né? A política Brasil Criativo, ela é um pacto, ela parte também de um pacto Brasil Criativo, né? E esse pacto vai trabalhar dentro daquelas 16 diretrizes que eu apresentei. A política, pessoal, nasce como uma portaria. Essa portaria está desenhada, a ministra vai assiná-la mês que vem, em São Paulo, no lançamento da política. Depois ela vai virar um projeto de lei, vai tramitar no Congresso e vai virar um marco legal, não é, que é a política, tá? A parte de mercados é muito importante.
Eu queria dizer para vocês que esse ano vai acontecer também no Ceará o chamado MIC-BR, que é o Mercado das Indústrias Criativas do Mercosul, que vai acontecer em Fortaleza, não é? E todo o sentido desse mercado, digamos assim, das indústrias criativas, pensando aqui a América Latina, pensando aqui o Mercosul, é fomentar e impulsionar os setores criativos para facilitar a circulação desses bens e serviços na perspectiva da América Latina, da América do Sul, do Mercosul, dos mercados do Mercosul e, portanto, a internacionalização da produção cultural brasileira. A política de mercados criativos vai, portanto, estimular redes colaborativas, ampliar a competitividade da economia criativa, promovendo escala, produção, circulação de bens e serviços. Essa questão da circulação, pessoal, eu acho que é o gap mais complicado, né? Criar, produzir, agora na hora de distribuir, fazer circular, é a grande queixa que nós tivemos mesmo ontem, dos artistas, dos profissionais, é que você se sente aquele túmulo do livro, túmulo do filme, túmulo do samba, túmulo de tudo, né? Porque você cria, produz e não consegue mercado, não consegue distribuir. Então essa questão é muito importante. A questão do microcrédito nós já falamos aqui, temos alguns canais já abertos com Caixa Econômica, com o Banco do Brasil para discutir, com o Banco do Nordeste para discutir microcréditos. Eu vou ter até uma reunião amanhã, né, também com o Banrisul, vamos conversar um pouco sobre essas coisas. Né, nós precisamos, né, os projetos criativos têm pouca chance de sobreviver porque eles não têm amparo legal em termos do apoio dos bancos na criação de fundos garantidores, investidores anjo e todos aqueles suportes necessários aos pequenos empreendedores criativos. Esses estão sozinhos, não há quem resista ao juro brasileiro, né? Altas taxas de juro, temos dificuldades aí, não temos financiamento, não temos capital de giro, não temos capital de risco, é muito difícil trabalhar, porque não há compreensão ainda dessa economia. É preciso, portanto, diversificar fontes de crédito, precisamos de novas formas de financiamento, precisamos do crescimento também, exatamente, dos pequenos empreendedores, precisamos ampliar as relações do campo criativo com as agências financeiras e de fomento. Bom, eu vou pular isso aqui, mas é para entender que nós vamos estamos começando a construir acordos de cooperação técnica com o SEBRAE, com as grandes agências regionais e, ao mesmo tempo, também com as universidades brasileiras para trabalharmos nessa qualificação desses profissionais, né? A ideia é melhorar serviços e processos públicos, né, relativos ao Ministério da Cultura, o aumento de impactos positivos também junto à sociedade, geração de oportunidade de negócios, com ênfase nas micro e pequenas empresas, nos seus ecossistemas, e o fomento a soluções inovadoras para esses campos da cultura e dos setores da economia criativa. A diretoria de desenvolvimento, ela está voltada para formular, implementar, monitorar e avaliar políticas e programas de desenvolvimento territorial. Seja esse desenvolvimento municipal, consorcial, bacias culturais e criativas, bairros, todas as possíveis classificações de territórios sobre as quais a gente possa atuar, trazendo a economia criativa como vetor de desenvolvimento daquele território. A Rouanet é, portanto, a nossa grande parceira nessa construção desses territórios. Nós temos que articular parcerias, trabalhar governanças e criar aí, portanto, um ambiente inovador de governança dos programas nos territórios. Vamos construir observatórios para acompanhar o desenvolvimento desses territórios com diagnósticos, planejamentos e acompanhamento de cada programa, não é? A Rouanet Territórios, eu até já mudei a data ali, pessoal, parece que nós vamos conseguir que a gente vai receber projetos lá na CEFIC até 31 de outubro.
O prazo era 31 de agosto, não ia entrar ninguém, né? Mas nós estamos ganhando 2 preciosos meses, caros e caras. Isso é uma boa notícia para a gente pensar esses projetos, né? Está aqui um pouco dos requisitos. Pessoal, essa apresentação pode ficar para vocês, tá bem? Eu já passei, Pedro, está com vocês, não é? Né? É muito importante que a gente pense, e aqui, Rita, é importante que isso fique muito claro, delimitação clara do território, que vai ser, portanto, o objeto da proposta. Os programas e ações estruturantes e contínuas, né, devem garantir a sustentabilidade após o término da execução do projeto. Isso aqui é um resumo do que nós vamos entregar para vocês semana que vem, que é o guia de territórios, tá? Indicação de uma ou mais dinâmicas econômicas locais ou regionais que invoquem essas dinâmicas de criar, produzir, comercializar e consumir, não é? Que o projeto vai desenvolver, identificar, mapear e diagnosticar os ecossistemas criativos e os atores rede já presentes no território, muitos deles estavam aqui hoje à tarde, né? Definir um modelo de governança para o projeto que vai ser incentivado, o território que contemple esse monitoramento e avaliação dos resultados e dos impactos, produção de estudos, dados e indicadores de economia criativa daquele território que vai ser submetido a essa categoria território criativo, atuação em rede, na perspectiva de uma pactuação de instituições públicas, privadas, comunidades locais, não é? Privilegiando a força e a produção cultural do local, é evidente, né? Qualificação e capacitação de agentes e de empreendimentos criativos locais e suporte para os negócios criativos do território, né? A ideia, portanto, é criarmos uma rede de territórios criativos no Brasil, que a gente está batizando de Renatec, não é? A ideia dessa rede é exatamente a gente ter e acompanhar cada território desses dentro do Observatório Brasileiro da Economia Criativa, que vai estar dentro da Secretaria Nacional de Economia Criativa, não é? Essa é um pouco da estrutura da rede, não é? Que vai ser acompanhada, monitorada e avaliada pelo Ministério a partir da Secretaria da Economia Criativa, não é? Nós vamos criar um selo de território criativo brasileiro, que é uma chancela a esses territórios que vão estar conosco como territórios protótipos. A ideia é que cada território em cada estado seja o primeiro e ganhe em escala outros territórios. Por isso que a gente está muito cuidadoso dos primeiros que vão ser aprovados e vão ser apoiados, né? Bom, essa daí são as fases de implementação da rede, mobilização e diagnóstico, mapeamento e identificação de ativos, agentes e instituições, isso é fundamental para o projeto, chancela e formalização dos territórios criativos brasileiros e avaliação técnica, capacitação e apoio técnico, formação e apoio para a estruturação de planos e governança local, articulação de políticas e investimentos, integração com as políticas de educação, turismo, desenvolvimento econômico, trabalho e emprego, monitoramento e avaliação com base nos indicadores que serão pactuados pela Secretaria. O resultado é nós temos até final do ano que vem a institucionalização da rede, a institucionalização do selo, cada território será selado, né, certificado pelo próprio Ministério da Cultura, o reconhecimento de pelo menos um território em cada estado da federação, a disponibilização para acompanhar aquele território do índice de maturidade, que nós vamos propor e entregar para vocês. E a disponibilização de vários instrumentos e apoios institucionais do Ministério, não é, para esse desenvolvimento territorial em função do grau de maturidade daquele território. Nós vamos acompanhar de perto, né? Aqui nós temos a constituição da rede de observatórios. Cada território será, na verdade, acompanhado por um observatório naquele estado, né? A ideia é a gente ter dados, informações, capacitação de pesquisadores, de gestores públicos, a análise de dados, dados estatísticos, metodologias quantitativas e qualitativas para subsidiar, não é, as políticas públicas daquele território, né? Então, a ideia da rede OBEC é termos, ao final, um observatório em cada estado que acompanhará cada território. Está aí a estrutura da rede OBEC. O Observatório Brasileiro, dentro da Secretaria, os observatórios estaduais ou regionais. Nós estamos aqui discutindo esses observatórios, se eles ficarão em institutos federais
ou em universidades, não é? O importante é que eles aconteçam e sejam hospedados em organizações de pesquisa e não somente de ensino, né? Isso é muito importante. Grupos de trabalho temáticos, apoio e que a gente vai abrir também junto ao CNPq, com as FAPs, as Fundações de Apoio à Pesquisa, para termos recursos de pesquisa para a economia criativa, né? Essas são essas linhas de ação para a criação dos OBECs. Os observatórios vão estar ou nas universidades ou nos institutos federais, né? A ideia da implantação dos observatórios envolve divulgação de termos de referência, celebração desses termos, não é, com cada universidade, chamada pública, etc., que nós vamos fazer, não é? A ideia é a gente poder caminhar para retomar os observatórios regionais e ampliá-los com observatórios estaduais. Por último, pessoal, a diretoria do Livro da Lei, a diretoria de políticas para trabalhadores da cultura e da economia criativa tem a tarefa de gerir um grande programa, não é, que envolve exatamente o trabalhador da cultura, os seus marcos legais e a sua formação profissional, não é? A questão da regulamentação das profissões, a questão das quinais, a questão da CBO, tudo está aqui nessa diretoria de trabalhadores da cultura. Formação, reconhecimento, regulamentação, formalização e estruturação de redes, é essa a tarefa da diretoria dos trabalhadores da cultura. Mapear as necessidades formativas também dos territórios, vamos trabalhar, né, dentro dos territórios, institucionalizar o programa de formação e qualificação para o mundo do trabalho, né, a partir exatamente do campo da cultura e da economia criativa, realizar convênios e parcerias para nacionalizar a formação para esse novo mundo do trabalho, né? E aí nós temos aí uma série de ações, e por último a escola, que é uma plataforma que está ligada à diretoria dos trabalhadores da cultura, que vocês já conhecem, né? A SCULT é uma plataforma que vai avançar, não é, para ser muito mais do que ela hoje é. Mas ela já faz um bocado de coisa interessante, formação livre, especializações, ela está ligada aos institutos federais, a universidades federais, e já estão lá, já temos mais de 150 mil alunos que estão, e portanto, fazendo cursos, não é, voltados exatamente já foram 19 cursos lançados, 150 mil estudantes, 20 mil trabalhadores certificados, já tem pós-graduação. Então, nós estamos estruturando 2 escritórios de incubação, não é? E a ideia por enquanto é isso que a gente está fazendo, mas a ideia é a gente avançar para também parcerias onde a gente possa também oferecer formação que não seja só presencial. É isso, Pedro. A ideia é avançarmos na nacionalização de cursos técnicos, que eu comentei aqui hoje, e cursos tecnológicos, né? Para a gente sair da lógica dos bacharelados, né? E trabalhar na regulamentação e formalização dos empreendimentos e das relações trabalhistas. Esse é um trabalho com o Congresso, diuturno, para a gente poder avançar em aspectos que vão desde... eu não sei se comentei aqui, mas comentei acho que ontem em Porto Alegre, né? Nós estamos acompanhando, por exemplo, um projeto de lei que envolve o pagamento Nossa, agora me faltou a palavra. Você vai no restaurante, você paga o couvert artístico e o recurso do músico não vai para o músico. Fica com o empreendedor, quer dizer, com o dono do empreendimento, do restaurante, do espaço de lazer. Então, essas questões todas estão ligadas a essa diretoria, né? Para a gente exatamente enfrentar essa precarização. Nós tivemos ontem, através do Conselho Municipal de Políticas Culturais e Federal de Música, tivemos ontem na Câmara dos Vereadores... Que coisa boa! Uma lei municipal que estabelece o selo do local amigo do músico, que repasse integralmente com verba. Isso é importantíssimo, porque isso é uma coisa que a gente pensa que está resolvido e está longe de estar resolvido, né? Então, é uma das questões que a gente tem que enfrentar no plano, junto ao Congresso. Existem os 3 projetos de lei que nós estamos acompanhando, não é? E a questão das redes, né, pessoal? Nós precisamos trabalhar em rede, né? E acompanhar as questões de remuneração, a questão previdenciária, a questão trabalhista, não é?
E há ainda o Vale Cultura, que de repente estacionou, não é? Houve um movimento em favor do Vale Cultura e depois ele não conseguiu avançar. Nós estamos discutindo um programa e o retorno do Vale Cultura ampliado para o trabalhador da cultura também, não é? Para servidores públicos, para os trabalhadores da cultura de uma forma geral. Temos aí também essa questão da estruturação de redes, no sentido da gente pensar compartilhamento de tecnologias, experiências regionais que possam ser compartilhadas entre instituições de ensino superior, a formação de professores nos cursos de economia criativa, que na verdade, eles não estão preparados para serem, digamos assim, professores na formação de cursos técnicos nas escolas de tempo integral. Eu não posso oferecer curso, eu não tenho professores para dominarem exatamente essas tecnologias. Então, essas questões dizem respeito à diretoria dos trabalhadores da cultura. Bom, esse é um pouco digamos assim, do quadro, do horizonte da secretaria recém-criada. São os temas que são afeitos a ela, não é? Eu espero que a gente consiga dar institucionalidade e dar densidade a essas 3 diretorias, porque elas vão estar o tempo todo em contato com os territórios criativos do Brasil, com tudo que nós vamos estar produzindo, com toda essa formação, com as relações com o Sistema S, com os bancos, com as agências de fomento, com patrocinadores, com o Sistema S de uma forma geral, com ministérios, enfim. Agora é uma grande costura que se faz no plano federal e que vai descer para os estados na perspectiva federativa. O que a gente quer é um federalismo, né? É que a gente possa atuar no território na perspectiva federal, estadual e municipal, com todos os outros agentes no próprio pacto daquele território. Precisamos da sociedade civil, da presença, não é, de todos aqueles que vão estar conosco, lideranças, criativos, não é, representantes de comunidades. É um grande desafio, mas eu acho que é um belo desafio. Eu acredito que a secretaria, tomara que ela venha para ficar. E eu espero que a gente possa dar conteúdo, Rita, a essa segunda palavra que está sendo agregada à palavra Secretaria de Cultura, né? Que a Secretaria de Cultura e Economia Criativa realmente efetive uma política, né? Uma política municipal, né? E que nós possamos apoiar essa política municipal. Eu acho que a nossa tarefa é essa, é trabalhar estrategicamente, mas acompanhar a ação muito mais tática, não é? Que vocês terão no campo, no município, onde a vida acontece, né? Nós vamos trabalhar no sentido estruturante das políticas gerais, por isso a ideia do Brasil criativo e da visão regional do Centro-Oeste criativo, do Sul criativo, não é? Do Nordeste criativo. Essa é a ideia do Brasil criativo. A estrutura continua se repetindo, né? Acho que o principal problema que não é visto, que é uma carência nacional, acho, é do aprendizado ser colocado no meio de trabalho. Eu sei que o Sebrae faz um importante papel, mas há muita carência, então há poucas pessoas que se dirigem ao Sebrae, são as que têm um maior conhecimento. Essa classe mais simples, que vai para a escola, ela não tem essa visão, né? Então, tipo assim, eu acredito que a escola teria que suprir um pouco disso, porque é muito grande essa barreira, entende? Porque ela é uma carência, acho que de um âmbito muito grande da população. Especialmente na área do empreender, não é? O Sebrae tem uma tarefa de apoiar a economia criativa no pequeno negócio. E faz um trabalho interessante, não é? Com defeitos ou não, mas o Sebrae tem tido uma importância muito grande. Quando a Secretaria da Economia Criativa desapareceu, o Sebrae tomou essa bandeira da economia criativa no Brasil. E, bem ou mal, atravessou aí, não é, esses anos empunhando essa bandeira, né? Agora, cada Sebrae é um Sebrae, né? Também não podemos imaginar que existe uma política do Sebrae que seja comum a todos os estados. Há
Sebrais que têm grande talento para a economia criativa, outros menos. Então, há muita diferença na gestão do Sebrae. Agora, nós vamos fazer uma grande parceria agora com o Sebrae Nacional, pensando a internacionalização dos produtos e a questão das consultorias. Eu vejo um outro nicho com uma necessidade maior ainda do que o Sebrae, o tipo de pessoa que o Sebrae consegue... Eu entendo o que você está dizendo, até porque todo o Sistema S faz consultoria e formação. Todos eles fazem, a Fé Comércio faz, que é o sistema SESC, SENAC, né? A indústria faz, que é muito importante, SESI, SENAI. Todos esses S trabalham formando profissionais da economia criativa. Nenhum deles terá um monopólio. E há uma tarefa importante que também está na escola, o que você está dizendo, no ensino médio, formação técnica. Precisamos que todos formem. Na verdade, nenhum sozinho poderá dar conta. O Sistema S Indústria pensa na indústria cultural. O Sistema S Sebrae pensa no pequeno negócio, né? O Sistema S Comércio pensa nos setores que estão ligados ao comércio de bens e serviços. Todos eles são complementares. Seria mais uma base, de repente, talvez fosse incluída no sistema de ensino nacional para dirigir depois, se distribuir ao referente às tuas escolhas, né? Vamos supor, ao cultural, vai para toda a formação hoje do ensino médio de tempo integral já tem acontecido com uma série de formações, né, técnicas regionais. Nós sabemos... Mas eu acho que a taxa ainda é grande. A grande meta do presidente Lula é que o ensino médio seja de tempo integral em todo o Brasil, para todos os alunos de ensino médio. Isso é uma conquista que eu espero que a gente consiga realizar. Agora, é importante que a gente forme esse jovem na escola para uma dessas profissões e que ele possa seguir um itinerário formativo depois daquela formação na escola, que ele possa continuar e possa empreender. Exatamente. É isso. Não só Sim. necessitar do outro processo. Podemos encerrar, né? Para se sustentar. Bom, eu agradeço a todos. Foi uma tentativa de passar para vocês um pouco qual é o quadro hoje dessa construção da Política Nacional de Economia Criativa. A gente está lá e vai continuar dialogando com vocês. Muito obrigado.